Olá a todos mais uma vez, vamos a mais 3 questões ETEC, primeiro semestre de 2018. Vamos fechar essas questões relacionadas à matemática e à física. Então são as questões 42, 43 e 46. Para a questão 42 e 43 foi dado um texto sobre espelhos planos. Quando você fica à frente de um espelho plano, a sua imagem tem naturezas opostas. Olhando bem para a figura, que essa figura representa você, que é o objeto, que é a imagem real. Então a distância entre você e o espelho é D1, e a distância entre o espelho e entre a imagem também é D1, querendo dizer assim que tem uma simetria. Então a imagem refletida também é conhecida como imagem virtual. Se você quiser calcular a distância entre você e a imagem, é só somar D1 mais D1, ou seja, vai ficar 2D1. É tipo uma fórmula. Questão 42. Imagine que você esteja em frente a um espelho plano, a uma distância de 0,5 metros. Suponha que esse espelho seja deslocado no mesmo plano em 0,4 metros, conforme essa figura aqui, se distanciando de você. A distância representada no esquema pela letra Y entre você e sua imagem será em metros D. As alternativas estão ali. É uma questão que fica fácil no sentido que a mesma distância entre você e o espelho é a distância entre o espelho e a imagem. Como é que fica isso daqui? Então vai ficar o resultado aqui, Y é igual a 2D2, que é igual a 2 vezes. O D2, vê bem que ele acresceu aqui 0,4 metros, mas antes tínhamos 0,5 metros. Então vai ficar 0,5 mais 0,4. Como é que fica isso daqui? Vai ficar igual a 2 vezes 0,5 mais 0,4, 0,9, que é igual a 1,8 metros. Alternativa correta, alternativa D. Questão 43. Considere que na ilustração anterior, essa ilustração aqui, você esteja vestindo uma camisa com a palavra física, conforme a figura. Se você se colocar de frente para o espelho, a palavra física refletida será representada como mostra a alternativa que tem aqui. Então para isso eu fiz uma pequena ilustração aqui, com a palavra física. Então você tem aí, você está olhando a palavra física na forma correta. Se você colocar a palavra física diante do espelho, vai ficar dessa forma aqui, vai ficar invertida conforme diz o texto. A sua imagem tem naturezas opostas. Se tem naturezas opostas, então F ele vai ter que ficar oposto, vai ter que ficar para cá. Você olhando as alternativas B, C e E já descarta. Ficou a alternativa D e A. Na alternativa D o C não inverteu, só na alternativa A. Então a alternativa correta, a alternativa A. Aproveitando essa questão aí, vou fazer um pequeno comentário sobre os adesivos que se encontram em ambulâncias e em carros de corpos de bombeiros. Você quando olha lá, ela está invertida. Por quê? Você está olhando direto para ela. Mas se você pegar um espelho, por exemplo, o espelho do retrovisor do veículo, você vai encontrar a palavra certa, correta. Por quê? Quando você olha uma palavra invertida diante do espelho, você vê ela corretamente. É por isso que os adesivos das ambulâncias e dos carros de corpos de bombeiros têm essa natureza. Porque quando a pessoa olhar esses veículos, eles vão ter que dar espaço para eles passarem. E a questão 46 para terminar. Vinícius observa 2 crianças, Caio e João, empurrando uma caixa de brinquedo. Está aqui na figura. Então quando ele lembrou da aula de física, ele ficou pensando em como poderia evitar o deslocamento da caixa. Ele queria que essa caixa ficasse parada, porque ela está em movimento. A força 1 está ganhando da força 2. Então, já que ele quer que ela fique parada, ele concluiu então que para isso ocorrer, uma outra criança deveria fazer uma força de interação igual a
As alternativas estão aqui. Então uma terceira criança vai ter que entrar nessa brincadeira para a caixa poder ficar parada. Então se você observar bem, Caio está exercendo uma força de 100 newtons. Ou seja, se eu colocar uma criança aqui para ajudar o Caio, o João vai perder mais ainda. Então não vai ter um equilíbrio aqui. Então temos que colocar uma criança do lado de João. E ele está exercendo uma força de 75 newtons. Pela lógica você já responde essa questão. Para entrar em equilíbrio eu tenho que chegar nos 100. 75 para chegar nos 100 faltam quantos newtons? Exatamente. 25 newtons. Então tem uma força aqui do lado de João que já é 75. Eu quero que essa força chegue a 100. Então João chegando numa força de 100 newtons, aí vai ter o equilíbrio. A alternativa correta é uma criança exercendo uma força de 25 newtons junto com o João. Alternativa correta, alternativa E. Ficando assim mais essas questões. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.